Os milagres de Lourdes. A segunda onda, 1900. Zola deseja comprovar que as curas não passam de embuste e mentira. Lança ultraje e calúnia sobre os padres de Lourdes que tinham concordado em derrubar todas as barreiras diante dele. Quanto a mim, após toda a profunda afeição que lhe demonstrei, afirmo que o detesto. Acreditava então que aquilo que existia entre nós não passava de pura cortesia? Pergunta. Um abismo nos separa. Defendemos princípios que foram objeto de estudo durante nossa vida inteira e sobre os quais não podemos admitir nenhum acordo. Dr. Bolsarier, diretor da Junta de Constatações Médicas de Lourdes, 1891-1913. Marie Mouriel foi o 7º caso de cura milagrosa oficialmente reconhecido no decorrer do ano de 1858, ou seja, o próprio ano das aparições, como tivemos a oportunidade de ver. A decisão de reconhecimento eclesiástico datada de 1862. Contudo, será necessário aguardar quase meio século para este mesmo autoridade eclesiástica reconhecer um outro milagre. Na verdade, é apenas a 27 de outubro de 1907 que é aceita uma 8ª cura milagrosa, a de Jeanne Tulasny, natural de Tours, salva de um mal de pote lombar, quer dizer tuberculose vertebral, a 8 de setembro de 1897. Qual a razão deste intervalo tão longo? Pergunta. Após sua grande decisão de 1862 de reconhecer a autenticidade e as aparições da Virgem, a Bernadette, bem como as 7 curas milagrosas acontecidas na fonte de Massabielle, o Monsieur Lawrence vai dedicar-se inicialmente e sobretudo a organização do culto neste grande santuário do catolicismo, a criação de uma administração religiosa, a construção e a inauguração da primeira basílica. Não se interessará mais pelas curas, pelo menos sobre um enfoque oficial. Delega esse cuidado a seu vigário, o cônego Foucault, ex-secretário-geral da Comissão Episcopal encarregado da investigação, cujos trabalhos seguimos em detalhes. Mas as curas continuam ocorrendo farta e regularmente. Não é apenas o cônego Foucault que as registra fielmente, mas também o abade Peyramale. Sobre o plano médico, o Dr. Douzons em Lourdes e o Dr. Verdes em Montpellier acumulam processos. Em 1868 é criado um jornal, Les Annales de Notre-Dame de Lourdes, cujo objetivo principal é publicar regularmente uma crônica das curas. Contudo, estas permanecem em domínio privado durante todo o Segundo Império. E então, a 17 de janeiro de 1871, eis que a Virgem aparece uma terceira vez na França, mas é exatamente em Pontman, na região de Laval. Apresenta para alguns camponesinhos, Eugênio de 12 anos, Joseph de 10 e 3 garotinhos, Augustine, François e Jean e Marie. No céu, por sobre a aparição, estava escrito o Magnificat, que termina com as palavras: mas orai, meus filhos. Pouco tempo depois, em 1872, serão organizadas em Lourdes grandes festas litúrgicas, especialmente para a inauguração da Basílica da Imaculada Conceição, enquanto já se prepara a construção da descomunal Basílica do Rosário, iniciada em 1881 e concluída em 1889. Entre mentes, Massabielle transformou-se num verdadeiro pátio de milagres, no sentido mais deplorável do termo. Loucos, simuladores, histéricos, moribundos de causar espanto ali se sucedem, enquanto os racionalistas e os anticlericais desencadeiam uma batalha contra a superstição e o golpe do povo. Sucedem-se peregrinações quase surrealistas. Certo dia chega-se a ponto de ver um padre acompanhante mandado dar um banho num cadáver. Esperava uma ressurreição como no tempo de Cristo, indubitavelmente. Isto até o dia em que o médico belga resolve colocar em ordem esse Cafarnaum. Em 1884, Dr. Dunham, de Saint-Maclo, da Faculdade de Louvain, muda-se para Lourdes, supervisiona com muita seriedade a crônica das curas dos análises de Notre-Dame de Lourdes e organiza uma junta médica ainda embrionária que dirigirá até a sua morte, ocorrida em 1891.
Quem o sucederá será o Dr. Bolsarier, que desde o início irá assinalar cerca de 100 curas por ano. Isto é demais. Isso é demais. O Papa Pio X, sem dúvida inquieto diante desta excessiva recrudescência de milagres, envie-lhe seu médico pessoal, Dr. Laponin. É então que será posta em vigor uma verdadeira organização de exames médicos e atestados canônicos. Desta maneira, em 1907 e 1913, o Dr. Boissarier conseguirá o reconhecimento oficial de 33 curas milagrosas. Contudo, o corajoso médico envelhece. Em 1915, aos 79 anos de idade, parte de Lourdes e falece 2 anos depois. Apesar desse verdadeiro esforço de rigor médico, seu reino foi para Lourdes um tempo de polêmicas violentas, especialmente por causa de Zola. A 20 de agosto de 1892, um trem branco, ou seja, um trem transportando doentes em peregrinação, entra na estação de Lourdes. Num dos vagões encontra-se um dos homens mais celebres da França, Émile Zola, glória do romance naturalista, que aos 52 anos de idade já deixava atrás de si a maior parte de sua obra. Para lá se dirige com o objetivo de ver o que se passa na cidade dos milagres, para constatar se acontece realmente alguma coisa ou se tudo não passa de simples escroqueira. Ora, nesse mesmo trem viaja 2 doentes que são futuras miraculadas e que atualmente figuram na lista das curas milagrosas reconhecidas oficialmente. São elas Marie Lebrancho e Marie Le Marranchin. Zola, que durante a viagem perambulou demoradamente ao longo dos vagões e dos compartimentos, viu-as a ambas. Marie Le Marchand oferece um espetáculo difícil de ser suportado e que o escritor assim descreverá no seu livro exatamente intitulado Lourdes. O lúpus, afecção cutânea de natureza tuberculosa, tinha-se invadido o nariz e a boca. Tinha-lhe invadido o nariz e a boca, uma ulceração latente desenvolvida sobre as crostas e devorava as mucosas. A cabeça estava alongada como um focinho de cachorro, com os cabelos desalinhados e uns imensos olhos redondos. Ela se tornava horrenda. A cartilagem do nariz achava-se quase carcomida, a boca tinha se retraído, repuxada para a esquerda, devido à inchação do lábio superior, semelhante a um talho oblíquo, imundo e disforme. Uma transudação de sangue mesclada com pus escorria da horrível ferida esbranquiçada. Zola, fiel à sua ideologia de escritor naturalista, não poupa nenhum detalhe. Olhando-a, introduzir com cuidado os pedacinhos de pão na boca, no buraco sanguinolento que lhe servia de boca. O vagão inteiro tinha empalidecido diante dessa aparição abominável. A seguir, o escritor nos mostra, enfim, a infeliz lambendo a água com sua língua saída do talo oblíquo de sua chaga. Quanto a Marie Lebrancho, Zola nota-a antes mesmo da partida do trem, ainda encostada à plataforma da estação. Sente-se tão impressionado com aquela presença que exclama: se esta aqui ficar curada, então acreditarei. Marie Lebrancho, de 35 anos, tuberculosa, pesa apenas 30 quilos. No rosto, a pele encarquilhada, estendida sobre os ossos salientes, dá-lhe o aspecto de uma cabeça de morte. Zola, no seu livro, relata, e sem dúvida escutou com os próprios ouvidos, aquilo que a enferma diz de si mesmo, com simplicidade e ingenuidade: estou com um pulmão perdido e do outro sobra pouco. Cavernas, entende? Emagreci, uma verdadeira lástima. Estou sempre transpirando, tuço, tanto que quase o coração me salta fora do peito. Não consigo mais escarrar, o catarro é espesso. Não me aguento em pé, não como nada. Marie Lebrancho andou por todos os hospitais de Paris. O último a que recorreu, o Hotel Dieu, limitou-se a diagnosticar a tisca em último grau. Enquanto Marie Le Marchand, Maria Lebrancho e todos os outros doentes e seus acompanhantes vão, se assim posso dizer, cuidar de seus interesses, Zola ruma para a junta das constatações, que é aquela altura dirigida pelo Dr. Bolsarier.
tem a impressão de estar realizando-se ali uma cruzada de salubridade moral e espiritual, de tal forma está persuadido da falta de autenticidade de tudo quanto acontece em Lourdes. Se eu tivesse uma fonte que cicatrizasse as feridas, exclama, iria deixar o mundo transtornado, convocaria os povos, e os povos viriam. Comprovaria os milagres com uma tal evidência que seria o Senhor da Terra, e a Terra inteira viria e acreditaria. O corajoso Dr. Bolsarier não se sente nada encantado ao ver chegar este destruidor de falsos milagres. Mais tarde contará que achou a atitude de Zola muito estranha. O escritor que se tinha apresentado como doutor em ciências humanas, este título ainda não existia naquela época e soava estranhamente. Fala de imparcialidade, verificações, exames, fotografias, etc. E então acontece um incidente que vem excitar ainda mais sua desconfiança e as suas exigências científicas. Enquanto Zola encontrava-se no escritório do Dr. Bolsarier, apresenta-se ali uma jovem chamada Clementine Trove, que vem da aldeia protestante de Viena e afirma ter sido milagrosamente curada de um sarcoma no osso do pé. Como testemunho do sucedido, mantém na mão um curativo ainda cheio de pus, tira o sapato e a meia e mostra uma cicatriz impecável. Como testemunho do sucedido, mantém na mão um curativo ainda cheio de pus, tira o sapato e a meia e mostra uma cicatriz impecável. Quem viu a ferida antes da cura? Pergunta. Ora, dezenas de pessoas, responde o Dr. Bolsarier, de modo temerário. O milagre de Clementine Trove será confirmado mais tarde, porém, longe de convencer Zola, acentua ainda mais sua extrema desconfiança. Contudo, ele não chegou ao fim de suas penas iconoclastas. Marie Lenchamard, Le Marchand e Marie Lebranchot vão lhe causar muita preocupação. Marie Le Marchand, apesar da repulsa geral, conseguiu autorização para tomar um banho nas piscinas no dia seguinte à sua chegada, ou seja, no domingo 21 de agosto. O médico Dr. de Hombres testemunha o que então se passou. Começa por ressaltar o aspecto particularmente repulsivo da infeliz, de rosto devastado por uma úlcera tuberculosa purulenta. Portanto, não seria possível esquecê-la. Algumas horas mais tarde, torna a encontrá-la no hospital quando fazia visita aos doentes. Reconhecia perfeitamente bem, ainda que o aspecto de seu rosto estivesse totalmente modificado. Em vez da chaga repugnante que acabara de ver, encontrei uma superfície ainda vermelha. É verdade, mas seca e recoberta por uma epiderme de nova formação. As ataduras que tinham servido como curativos antes de sua imersão na piscina estavam a seu lado e todas manchadas de pus. Esta pobre doente também tinha antes do banho uma ferida da mesma natureza numa das pernas, e esta, como a do rosto, tinha secado na piscina. O médico mostrou-se muito impressionado diante desse resultado conseguido através de uma simples imersão em água fria. Recorda ele que o lúpus é conhecido como sendo rebelde a qualquer tipo de medicação. Decide conduzir logo a ex-doente à junta de constatações onde estava Zola. A surpresa do escritor é extrema, verifica por si mesmo uma mudança extraordinária a respeito da qual assim se refere em seu livro. Estava visível que o lúpus, cuja ferida carcomia-lhe o rosto, tinha se retraído. A ferida, já empalidecida, um pouco seca, estava longe de ter cicatrizado, mas já se iniciava um trabalho silencioso de cura. É digno de nota que Marie Lamarchand, sem qualquer cicatriz no rosto, iria se casar, terá 5 filhos e morrerá aos 70 anos, após ter voltado à luz durante 40 anos em peregrinação de agradecimento. No entanto, o espanto de Zola não terminará aí. Marie Lebranchot também pediu permissão para banhar-se nas piscinas, porém, com a temperatura da água da gruta mal chega a 10 graus, o Dr. Bolsarier hesita em dar autorização para que Maria Lebranchot, essa grande tuberculosa, ali se banhe. Contudo, ela entra na piscina sustentada por 2 maqueiros em cujos braços pesa bem pouco. Quando se acha na água, a enferma é sacudida por uma espécie de espasmo terrível que lhe retorce o corpo
desencarnado como se estivesse sendo acometido por uma convulsão mortal. Ela se retorce, o corpo descarnado, como se estivesse sendo acometido por uma convulsão mortal. Logo depois afasta os dois enfermeiros, afasta os dois enfermeiros, põe-se de pé e sem ajuda. Caminha e sai da água cantando a pleno pulmão a Ave Maria. Não seria difícil imaginar a emoção que foi tomada a assistência. Marie Lebranchu, após ter se enxugado e vestido, dirige-se a pé até a gruta, recusando-se terminamente a usar sua cadeira de rodas, e ali, durante meia hora, faz uma longa oração de agradecimento à Virgem. Em seguida, dirige-se para a junta das constatações, onde ainda se encontra Zola. A cena será mais tarde retratada pelo Dr. Bossarier. Diante do escritor aturdido por tanta emoção, mandei entrar a miraculada. Não tinha mais estertores, mais nada. Tudo é novo naquele pulmão que poucos momentos antes estava perdido. O Dr. Bossarier, triunfante, declara: Senhor, eis aqui restabelecida aquela que julgava moribunda. Mande auscultá-la quem quiser. A pessoa que o fizer dirá o mesmo que eu. Qual foi a reação de Zola? Pergunta. Em seu livro ele mostra a tuberculosa miraculada seguindo de modo impulsivo a procissão noturna à luz de velas diante da basílica. Sem dúvida alguma, ela teria dançado até o romper do dia se a Santíssima Virgem tivesse dado um baile, escreve ele. Contudo, a si mesmo faz necessário explicar essa cura assombrosa. Afinal de contas, pergunta o espírito racional de Zola. Por que a razão o banho gelado não poderia salvar uma tisca? Pergunta. Podemos falar em nome das leis absolutas da ciência? Pergunta. Argumenta ele contra si mesmo. Onde estão as leis da medicina? Pergunta. Que me façam vê-las. A partir daí, por que razão não aconteceria tudo por milagre? Já que no mundo, seja pela atuação da natureza ou de uma força sobrenatural, os médicos não se mostram menos surpresos diante destas conclusões que não puderam prever? Pergunta. Forças ainda pouco conhecidas atuam. Estas forças que Zola qualifica de modo vago de nervosas levam-no a pensar que Marie Lebranchu, após o banho gélido nas piscinas de Lourdes e a emoção experimentada, teve a impressão de estar curada logo e comporta-se como tal, mas por tempo limitado e provisório. Mostra em seu livro Marie Lebranchu, vítima de uma recaída trágica durante o trajeto de volta a Paris, acometida por seu terrível acesso de tosse. E mais do que depressa, o romancista mata essa heroína. Porém, tal não foi o desfecho verdadeiro. Marie Lebranchu, após ter sido examinada com assombro por seus antigos médicos, um deles dirá: essa mulher faz do seu corpo o que bem entende. Vai levar uma vida normal, embora monótona, como operária parisiense, esposa e mãe de família. Isso irá permitir ao Dr. Bossarier realizar em Paris uma conferência sobre os milagres de Lourdes, na qual criticava violentamente a má-fé de Zola. Este se contentará em responder que fez um romance. Aliás, a história finda de modo pouco simpático e pouco digno para o futuro cavalheiro sem medo e sem mácula do caso Dreyfus. Vai visitar Marie Lebranchu. Já então, senhora Whippler, no seu modesto apartamento térreo, e propõe ajudá-la a ir morar longe dali, no coração do campo belga. Os motivos dessa atitude não são claros. Será que Zola quis ressarcir a miraculada de Lourdes dos inconvenientes resultantes da campanha por ele mesmo desencadeado contra ela? Pergunta. Ou então, de modo menos honesto, será que pretendia afastá-la de Paris, dos curiosos e dos jornalistas, por ser esta mulher a negação viva de suas próprias teses? Pergunta. Quase um século mais tarde é muito difícil desvendá-lo. Contudo, contra o ceticismo do romancista dos Hogan Marquardt, um outro grande nome ocidental defenderá alguns anos mais tarde o direito ao milagre. O Dr. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1912. Este, ainda um jovem cientista, está com 30 anos. Assistirá a uma cura milagrosa em Lourdes, no momento em que era médico acompanhante de uma peregrinação realizada em 1903. Somente um ponto em comum o aproxima de Zola.
Ele também não prestará contas do acontecimento que testemunhou a primeira pessoa que lhe aparecer sob a forma documentária, mas escreverá um romance sobre o assunto. Aliás, podemos nos perguntar o que motivou esta escolha entre estes dois homens tão diversos, e por esta razão nenhum nem outro assumiu claramente sua opinião, seja lá por que for. Les Voyages de Lourdes, de Alex Carrel, é uma das principais obras da interminável produção literária consagrada a Lourdes. O herói do livro chama-se Lerrac, nome que é simplesmente um anagrama de Carrel. Portanto, eis o Dr. Lerrac instalado num compartimento de primeira na companhia de eclesiásticos famosos e de uma nobre dama que praticamente financia a peregrinação, embora ela mesma esteja doente. Lerrac mergulha nos processos médicos que lhe foram entregues e propõe a si próprio alguns problemas. E propõe a si mesmo alguns problemas. Sempre se recusou sistematicamente a estudar o que se sucede em Lourdes. E por que não tentar a pergunta? Caso haja apenas curas imaginárias, a perda de tempo não será tão grande assim. Se por acaso existir um resultado verdadeiro, quaisquer que sejam as causas, já seria um fato que, pesquisando de modo realmente científico, poderia ter um interesse considerável. Sob o ponto de vista biológico, conhecemos pouquíssimo a respeito de possíveis fenômenos. Não é necessário negar nada em nome de leis que tão pouco conhecemos. Lerrac, ao debater o assunto com os religiosos com quem divide o compartimento, tem a surpresa de escutar de um deles: a Virgem Maria sempre nos favoreceu com grandes graças. Em cada grupo de 300 doentes, 50 ou 60 na volta afirmam estar melhor ou curados, quanto aqueles que não são curados voltam de qualquer forma consolados, até mesmo morrem felizes. Ao nascer do dia, o jovem Dr. Lerrac faz a visita médica no trem. Observa sobretudo certa moça acomodada no vagão da terceira classe, que no seu livro se chama Marie Ferrand. Na verdade, trata-se de Marie Bailey, que não figura na lista das curas milagrosas reconhecidas pela igreja, mas cuja história é relatada em várias das antologias consagradas ao assunto. Ela está tão fraca que teme um desenlace, diz o padre que a acompanha. Na noite seguinte, ao tornar a ver Marie Ferrand, ela acaba de voltar de uma espécie de sincope e murmura: jamais conseguirei chegar a Lourdes. Lerrac aplica-lhe uma injeção de morfina. Em seguida, entrega-se a um exame detalhado da doente. Constata uma peritonite tuberculosa. O ventre está distendido e inchado devido aos líquidos purrulentos contidos no abdômen. As pernas estão entumecidas, o coração bate rápido demais. Ao conversar com Maria, o médico fica sabendo que é órfão de pai e mãe, ambos vitimados pela tuberculose. Antes da peritonite, Maria sofre dos brônquios, chega a ter uma pleurísia. Em Lourdes, Lerrac encontra um amigo com quem debate longamente a respeito da realidade das curas e de sua provável evolução. Segundo ele, as curas constatadas relacionam-se com as doenças ditas nervosas e em caso algum com moléstias realmente orgânicas. Os tumores cancerosos, por exemplo, ou tuberculoses pulmonares ou outras, refere-se ao problema de Marie Ferrand, com quem viajou. Se ela se curasse, diz ele, seria realmente um milagre, acreditaria em tudo e iria ser monge. De tarde faz a visita no hospital e encontra Marie Ferrand em estado praticamente comatoso, imóvel, a respiração difícil, os olhos circundados de roxo, os lábios ressequidos e acinzentados, o pulso disparado. Ela parecia estar nas últimas. O médico aplica-lhe uma injeção de cafeína para ajudar o coração a aguentar um pouco mais. Porém, a acompanhante do grupo do qual faz parte Marie Ferrand pergunta a Lerrac, para seu assombro: doutor, poderemos levar Marie Ferrand até as piscinas? Pergunta. Se ela morrer no caminho, o que fará? E se ela morrer no caminho, o que fará? Retruca o médico. Ela me disse que faz questão de mergulhar na piscina, argumenta o acompanhante. Veio exatamente com esse objetivo. Finalmente fica resolvido que Marie será levada até as piscinas. Uma vez que parece estar fatalmente condenada à morte, pelo menos terá experimentado essa felicidade suprema. Lerrac, junto com seu amigo, um outro médico que também fazia
visita aos doentes, decide acompanhar Marie às piscinas de Lourdes. Sobre a maca, algumas moscas verdes já esvoaçam ao redor deste quase cadáver. Ao redor dela, um espetáculo atroz de monstruosidades apresentadas à plena luz do dia. Rostos devastados por lupus horríveis, jovens de ambos os sexos, imobilizados pela paralisia, débeis em último grau, levados pelas famílias que se esperam o improvável fim do Calvário. É a oração em comum que ressoa na sua suavidade, na paisagem de Lourdes, explodindo no fundo destas existências torturadas. Santíssima Virgem, curai-nos, exclamam os doentes, tentando erguer-se e estendendo os braços macilentos. Uma espécie de sopro percorria a multidão, relata Lerac. Algo etéreo, irresistível e silencioso deslizava em meio a ela, levantando os ânimos como a tormenta sobre a montanha. Finalmente, os enfermeiros e os acompanhantes desistem de dar um banho em Marie Ferrand. Acertam entre si que se contentaria a conduzi-la à imensa esplanada diante da gruta de Massabielle. Lerac postou-se a seu lado, olhando-a, tem a ligeira impressão de que está menos pálida, que havia trocado de pele. Estou louco, diz a si mesmo. Aproxima-se de Marie, pegando-lhe o pulso e conta os batimentos. Verifica uma clara diminuição. Um outro médico presente, a quem Lerac comunica sua constatação, retruca que aquele é o sinal do fim. Mas não é essa a opinião de Lerac. Ele tem o pressentimento de que vai acontecer alguma coisa. Daí em diante não afasta mais seus olhos de Marie Fernande. Pois bem, o semblante da jovem continua a se modificar sensível e rapidamente. Mais ainda, a coberta que protegia Marie e que até aquele instante parecia volumosa, levantada pelo ventre inchado devido à peritonite, diminui e vai abaixando pouco a pouco. Em alguns minutos, a concha repousa inteiramente plana sobre o corpo de Marie. A concha repousa inteiramente plana sobre o corpo de Marie. Acho que estou ficando louco, pensa inicialmente Lerac. Aproxima-se da jovem e toma-lhe mais uma vez o pulso. Esta bate com absoluta regularidade. Como se sente, decide-se enfim a perguntar. Sinto-me muito bem, responde Marie, em voz baixa, mas perfeitamente articulável e audível. Ainda não me sinto muito forte, mas pressinto que estou curada. A acompanhante advertida e pouco surpresa, Carrel nos diz que ela está habituada com os milagres. Serve uma xícara de leite e ressuscita. A acompanhante advertida e pouco surpresa, Carrel nos diz que ela está habitualmente com os milagres. Carrel nos diz que ela está habituada com os milagres. Serve uma xícara de leite à ressuscitada, que logo mexe-se, senta-se e olha ao seu redor. Lerac julga tratar-se apenas de uma simples melhora funcional e que não pode ter havido cura das lesões. O jovem médico discute há algum tempo com o Dr. Bossarier, a quem descreve como um homenzinho de idade, atarracado, de rosto gordo e imberbe, cujos olhos ternos parecem estar emboscadas sob sobrancelhas escuras e hirsutas. O doutorzinho gordo não se mostra nem um pouco surpreso com o que escuta de Lerac. Confessa-lhe que já constatou em Lourdes a cura de alguns casos de tuberculose, tanto pulmonar como peritonal. À noite, quando Lerac volta a visitar Marie Ferrand no hospital, a transformação que constata é prodigiosa. A jovem, escreve Carrel, usava camisola branca e estava sentada na cama. Os olhos resplandeciam naquele rosto, ainda pálido e descarnado, porém irrequieto e vivo, com um leve colorido nas maçãs do rosto. A comissura dos lábios em repouso exibia um suco de sofrimento deixado pelos anos de padecimentos. Porém, de fato, a sua pessoa emanava uma indefinível sensação de calma que irradiava ao seu redor e iluminava de alegria a triste sala. Lerac continua achando que só pode tratar-se de uma chicotada
aplicada no organismo por uma autossugestão intensa. Não quer acreditar que as lesões tenham realmente desaparecido. Só existe um meio para se assegurar do fato, uma auscultação detalhada e profunda. E é exatamente isso que faz. Apalpa demoradamente o ventre, já agora sem qualquer sinal de inchação, não percebe sob a pressão dos dedos nenhuma das tumefações e das massas duras que determinavam ainda na véspera a peritonite tuberculosa. A impressão de Lerrac é de ter recebido uma bordoada na cabeça. Pede a 2 outros médicos que examine Marie Ferrand e proceda a uma contra-auscultação, às mesmas conclusões. Então Lerrac se interroga, pergunta a si mesmo se o diagnóstico da peritonite tuberculosa estava certo e se não teria sido uma peritonite nervosa. Porém, ele viu com seus olhos de médico Marie Ferrand prestes a varar a soleira das portas da morte e, de repente, desprende-se dali e retornar ao mundo dos vivos. E, finalmente, convencido do milagre, sente sua fé, então tíbia e tranquila, tornar-se desvairada. Sem a menor sombra de dúvida, a cura mais extraordinária da época, Boissarier, é a de Pierre de Hunder, notável por 3 motivos. Antes de mais nada, trata-se da cura milagrosa oficial mais próxima da grande vaga de 1858. A seguir, envolve uma lesão que aparentemente não suscita nem sombra de discussão, fratura exposta da perna. Finalmente, é o único caso em que uma autópsia permitiu a alguns médicos comprovarem o milagre ao vivo. Pierre Huder, nascido em 1823, é um jardineiro belga. Vive em Jabec, na região oeste da Bélgica, próximo ao Mar do Norte. Durante o inverno de 1867, é vítima de um grave acidente de trabalho. No momento em que ajudava alguns lenhadores a levantar uma árvore abatida, o tronco desaba sobre ele e fratura a perna esquerda. É examinado e tratado pelo Dr. Affenauer de Oldenburg, que constata fratura dupla nos ossos da perna, tíbia e perônio. Logo abaixo do joelho, ao invés de se consolidar, surgem graves complicações. Na verdade, algumas semanas após o acidente, formaram-se 2 feridas gangrenosas, uma ao nível da própria fratura, a outra sobre o peito do pé. A perna deveria ser amputada, mas Pierre de Huder recusa-se terminantemente a autorizar a operação. Em janeiro de 1875, portanto 7 anos mais tarde, um médico que o examina, o Dr. Hohensteinberg, redige o seguinte relatório, cuja leitura nos deixa sensibilizados. Huder tinha uma ferida na parte superior da perna, no fundo da qual podia-se ver os 2 ossos distanciados cerca de 3 centímetros um do outro. Não se notava nenhum início de cicatrização. Pierre padecia muito e este mal já durava 8 anos. A parte inferior da perna deslocava-se em todas as direções. Podia-se levantar o calcanhar de modo a dobrar a perna ao meio. Podia-se retorcer e colocar o calcanhar para diante e os dedos para trás. Todos estes movimentos só eram limitados pela resistência dos tecidos moles. Uma outra testemunha, um tanoeiro vizinho de Huder, oferece alguns detalhes ainda mais terríveis. Relata, na verdade, que diante dele, Pierre de Huder dobrou a perna com a mão, de modo a fazer sair pela ferida as 2 extremidades dos ossos fraturados. Não satisfeitos com esta demonstração, Pierre de Huder mostra ao seu amigo tanoeiro como pode virar o calcanhar para diante e os artelhos para trás. Um mês mais tarde, a 16 de abril de 1875, Pierre de Huder convidou 3 amigos para irem à sua casa, e estes mais tarde testemunharão ter visto pessoalmente a perna do jardineiro. Dirão que as 2 partes do osso fraturado rasgavam a pele e estavam separadas por uma ferida purulenta. Chegaram a ponto de dar as medidas exatas da chaga. A ferida purulenta em questão media 3 centímetros, mas esta observação já estava escrita no relatório médico. No dia seguinte, 7 de abril,
de 1875, Pierre de Rudder parte em peregrinação e vai rezar a Nossa Senhora de Lourdes, mas não nos Pirineus franceses, na verdade em Oustaker, na Flandres Oriental. Fervorosos belgas católicos construíram uma réplica exata da Gruta de Massabielle. Muitos peregrinos, por falta de tempo ou de dinheiro para lá se dirigem e acham que como a Gruta de Oustaker retrata traço por traço a de Massabielle, a Virgem também ali está presente, de certa maneira. Eis, portanto, o jardineiro de Jabec rezando diante da reprodução da gruta. De repente, acometido por uma espécie de tremor, levanta-se de um pulo, deixando cair as muletas, atravessa a massa de assistentes e vai atirar-se aos pés da estátua. Também uma réplica da imagem feita por Fabiche para Lourdes. O que há com você? Pergunta. O que está fazendo? Pergunta. O que? Pergunta. Exclama sua mulher em voz alta. Quando retorna a Jabec, circula na aldeia belga uma petição assinada pela maioria dos seus habitantes e assim redigida: nós, abaixo assinados paroquianos de Jabec, declaramos que a tíbia de Pierre de Rudder, nascido e domiciliado nesta cidade de 52 anos de idade, estava tão comprometida pela queda de uma árvore, fato esse ocorrido a 16 de fevereiro de 1867, que uma vez esgotados todos os recursos da cirurgia, o enfermo foi abandonado, declarado incurável pelos homens desta profissão e considerado como tal por aqueles que o conheciam, que invocou Nossa Senhora de Lourdes, venerada em Oustaker, e voltou para casa inteiramente curada e sem muletas, de modo a poder realizar todos os trabalhos como acontecia antes do acidente. Nós declaramos que esta cura repentina e assombrosa aconteceu no dia 7 de abril de 1875. A estranha redação desse texto despertará reticências diversas. Não se pode deixar de pensar em alguma fraude astuciosa. Mas por que motivo? Pergunta. Existem algumas versões da história do milagre que se inclinam a demonstrar que Pierre de Rudder era, na realidade, o idealizador e o proprietário, se assim se pode dizer, da réplica belga da Gruta de Massabielle. De qualquer forma, tanto as autoridades médicas quanto as religiosas hesitaram um longo tempo antes de se pronunciar. Depois de sua morte, procede-se a uma autópsia. É o próprio Dr. Van Rostenberg quem retira a tíbia e o perônio comprometidos. Uma comissão médica reunindo em Lille uma centena de médicos da região declara que Rudder ficou instantaneamente curado de uma fratura supurada, que a recuperação óssea revelada pela autópsia não poderia se processar por meios naturais. E o milagre é oficialmente reconhecido pela Igreja a 25 de julho de 1908. Mas se a cura de Rudder foi reconhecida pela Igreja, o mesmo não acontecerá a um dos casos mais célebres da época, o famoso Gargan. A 20 de agosto de 1901, procissão do Santíssimo Sacramento desfila, como faz diariamente, em meio a milhares de enfermos presentes, sentados ou deitados, assistidos por acompanhantes benevolentes, maqueiros, médicos, religiosos ou religiosas. Na primeira fila, um homem ainda jovem, com cerca de 30 anos, deitado em mangas de camisa sobre uma padiola, acompanhado por sua piedosa mãe. É magro, paralítico, da cintura para baixo. Os pés e as mãos mostram alguns sinais de gangrena. Comenta-se que está nas últimas e que sua morte é uma questão de horas. De repente, ao passar da procissão e sob os olhos de seu maqueiro, o moribundo tem um sobressalto que enrijece todo o corpo. Aquele inclina-se na direção da mãe do doente e murmura: Senhora, seu filho está morto, temos que o levar de volta ao hospital. Não, por favor, deixe-o aqui, responde a senhora. Colocarei o meu lenço sobre o rosto dele e ninguém verá que está morto. E a procissão termina. Então aquele que se acreditava estar morto move os braços e as pernas, agarra-se à maca e, sob um esforço demorado e espetacular, ergue-se. A mãe e o maqueiro gritam de emoção. Todos os olhos se fixam então sobre ele. O ex-paralítico coloca os pés no chão e assim as suas pernas nuas, usando apenas a camisola branca que o fez parecer um burguês de Calais, começa a caminhar com
um andar brusco atrás da procissão. Um quarto de hora mais tarde, encontra-se na junta das constatações que registra a cura milagrosa desse doente declarado incurável. O caso de Gabriel Ganga, é esse o seu nome, provocará uma das mais violentas polêmicas da época sobre a questão de Lourdes. Isso porque dentro em breve, graças a um médico de Bordeaux, o Dr. Vachet, que aliás descreverá um livro sobre o rapaz, fica-se a par dos segredos que se encontram sobre o milagre. É o caso, e o caso não é claro, é o mínimo que se pode dizer. Gabriel Ganga, nascido em 1872, mora em Angoulême e trabalha na Estrada de Ferro. No dia 18 de dezembro de 1899, encontra-se no carro postal do rápido Bordeaux Tours, e à noite acontece o terrível desastre. O rápido é engavetado por um outro trem Gargan, projetado do vagão uns 20 metros sobre a neve, é transportado para o hospital. Imediatamente entrou com uma ação de perdas e danos contra a Companhia das Estradas de Ferro de Orleans. Naquela época, as ferrovias eram administradas por companhias particulares, mas esta procura se eximir dos compromissos. Então, o estado de Gabriel Gargan agrava-se. Se a clavícula quebrada foi tratada, em compensação, agora não pode mais mexer as pernas nem comer. Imobilizado numa cama e subalimentado, seu aspecto torna-se cada dia mais lamentável. O tribunal de Angoulême, confirmado pelo Tribunal de Apelação de Bordeaux, condena a Companhia de Orleans a depositar em favor de Gargan uma pensão anual de 6 mil francos, uma quantia imensa. Finalmente, a 12 de agosto de 1901, a Companhia de Orleans, acreditando que Gargan não passa de um moribundo em Surzes, resolve bloquear o processo judiciário e aceita a sentença do Tribunal de Apelação de Bordeaux. E é apenas uma semana mais tarde que o moribundo vai ressuscitar em Lourdes. O Dr. Vachet tem a sorte de suspeitar que Gargan, tendo fingido a paralisia dos membros inferiores e simulado não ter mais condições de se alimentar, encontrou, graças a Lourdes, o meio de recomeçar uma vida normal, sem correr o risco de ser acusado de fraude por parte da Companhia das Estradas de Ferro de Orleans. Durante 53 anos, o miraculado voltará todos os anos a Lourdes em peregrinação, onde é uma verdadeira vedeta, deixando-se fotografar continuamente. O resto do tempo organiza viagens, conferências. Piedoso, sorridente, barbudo como Landro, Gabriel Gargan desdenha os ataques que lhe fazem, declara consagrar-se inteiramente à fé e à caridade. Morreu a 24 de fevereiro de 1953, aos 81 anos de idade. A história detalhada do seu caso, que o Dr. Bossarier tinha declarado ser o mais sensacional do ano de 1901, encontra-se com frequência nos trabalhos dedicados à história dos milagres de Lourdes. Embora jamais tenha sido reconhecido oficialmente pelas autoridades eclesiásticas. É desta mesma época que Bossarier, que datam algumas curas legendárias encontradas com frequência nos relatos da literatura consagrada a Lourdes. O soldado queimago segue descrente, chamado Vionduri, curado apenas pelo simples umedecimento das pálpebras. A pequena surda muda dos 7 anos, Octave Buriel, que ao voltar de Lourdes começará a cantar como um anjo. A jovem de 20 anos, mais esquelética do que um sobrevivente de Dachau, Henriette Haunton, que pesa 17 quilos e que ressuscitará e engordará com tamanha rapidez que algumas pessoas suspeitarão de uma grave fraude. Morte de Henriette e a apresentação de uma outra jovem em seu lugar, etc. O caráter extremamente espetacular de todos esses casos causará assombro às autoridades eclesiásticas, mas ofusca ligeiramente a reputação de Lourdes. Em compensação, o mecanismo da simulação semi-inconsciente que estes casos revelam, assim como as conclusões a que podemos chegar agora, através da análise da histeria e do estudo do psicossomatismo, tornam esses casos significativos para quem estuda o fenômeno Lourdes. Seja lá como for,
após a renovação suscitada pelo Dr. Bossarier, Lourdes vai à Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, passar por uma segunda decadência. Os responsáveis pela junta médica, o Dr. Lebec, 1918-1921, auxiliado pelo Dr. Valente, que se demitirá em 1946, e pelo Dr. Marchand, em 1918-1925, terão apenas uma atividade reduzida. Porque regressão da fé, pergunta, impacto provocado pela guerra e pelos conflitos sociais, pergunta. Há também a concorrência de um novo santuário famoso, onde a Virgem apareceu em 1917, o de Fátima. Aí, durante várias aparições, a Virgem fala sobre a guerra e política e anuncia seu triunfo final. O cardeal Pacelli, secretário de Estado do Vaticano, apoiará profundamente o desenvolvimento do novo santuário, a tal ponto que, eleito Papa em 1939, será apelidado de Papa de Fátima. E é ele quem, em 1950, proclamará um novo dogma relativo à Virgem, o dogma da Assunção. A Virgem subiu aos céus com seu corpo. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, Lourdes vai reencontrar sua prioridade e voltará a ser a capital universal da Virgem Maria. Fato que será acompanhado por uma terceira onda de curas milagrosas, os milagres de Lourdes.